Eu não conheço um país onde o mundo do ideal, como você o chama, e o mundo do real, como você também o chama, estejam tão separados quanto no Brasil. Porque a realidade do ser humano é o trajeto dele em direção a um ideal, a um objetivo. Esta é a única realidade que ele tem, não há outra realidade. Está compreendendo? Agora, se, como acontece no Brasil, o que se chama de realidade é apenas o mundo, vamos dizer, da rotina mais acachapante e mais estúpida que você pode imaginar, tá certo? Então você já perdeu a guerra desde o início. E é exatamente o que acontece no Brasil. O Brasil é o país das vocações frustradas. É o país onde é normal ser fracassado e onde dar certo é uma exceção que requer um milagre divino ou uma intervenção diabólica. Só as pessoas diretamente ajudadas por Deus ou pelo diabo é que dão certo no Brasil. Os outros são todos fracassados e isso é considerado normal. Portanto, o que a sua família vai te ensinar, o que seus amigos vão te ensinar, o que o seu meio social vai te ensinar, é conformar-se com a derrota. Só que isso aí é uma espécie de ilusão nacional. É só no Brasil que isso vigora. Se você atravessar a fronteira e for para o argentino já não vive isso. Tá certo? E quando o argentino chama o brasileiro de los macaquitos, em parte é isso que ele está querendo dizer. São pessoas que vivem uma forma diminuída de existência. São pessoas, vamos dizer, que não têm acesso àquilo que verdadeiramente constitui a existência humana. Eles vivem abaixo da existência humana. Porque eles acreditam nisto. E é só porque acreditam, porque não há, vamos dizer, nem mais meio motivo para que as coisas sejam assim. Por exemplo, outro dia um rapaz escreveu dizendo o seguinte, dizendo, mas a gente, para estudar a filosofia será uma coisa de elite, porque a gente precisa comprar livros, os livros custam caro, etc, etc. Então, a gente via quando ele falava uma coisa de elite, havia um certo elemento de inconformidade, de revolta com isso, né? Então eu comecei a pensar aquilo e reparei o seguinte, que não é que eu não reparei nesse momento, já tinha reparado antes. Na cultura brasileira, a necessidade que você tem de trabalhar, prover o seu próprio sustento, é vista somente como uma imposição absurda de um mundo mau, não como um dever. O resto do mundo inteiro, praticamente a humanidade inteira, sempre soube, né, que o dever de você prover o seu próprio sustento e o sustento dos seus, mais do que uma necessidade, é um dever. É um dever moral, uma coisa que tem significação moral em si mesma. E que o sujeito que se recusa a isso, ele nunca vai ser gente. Agora, no Brasil, é assim. O normal seria não ter que fazer isso. Ou seja, se eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, isso é apenas uma imposição absurda do universo hostil em cima de mim. Quer dizer, é uma coisa que não existe dentro do sujeito. Ele não quer fazer isto. Ele não sente aquilo como um apelo do dever ou como parte da sua vocação. Ele acha o contrário. Tem aqui a minha vocação por um lado e tem ali a necessidade de ganhar dinheiro por outro. Eu digo, mas, meu Deus, isso é uma visão tão artificiosa das coisas. Porque se você não prover a sua própria subsistência, alguém vai ter de provê-la. E parece que no Brasil a ideia fundamental é essa. Justo é que os outros me alimentem. Se eu tenho que me alimentar a mim mesmo, é injusto. Agora, o outro não pode pensar assim. Aquele que vai sustentar você, ele não tem o direito de pensar assim. Ele tem o dever de sustentar ele mesmo e mais você. Ora, uma sociedade baseada nesses princípios nunca pode dar nada. Só pode dar 50 mil homicídios por ano mesmo. E o governo do PT, tá certo? E o mensalão só pode acabar assim, gente. Quer dizer, quando eu digo o Brasil é hoje o país mais burro e mais assassino do universo, eu não estou xingando, eu estou dizendo uma realidade cientificamente comprovável. Os nossos estudantes são os piores do mundo, eles se saem pior do que alunos, do que estudantes de países muito mais pobres, e o Brasil é recordista de homicídios por ano. Então é o povo mais burro e assassino do mundo. Por que chegou a ser assim? Por causa deste tipo, vamos dizer, de mitos e de mentiras impregnadas na cultura. Está entendendo? Por exemplo, eu sugeri que vocês lessem o livro do Orígenes Lessa, que é O Feijão e o Sonho, que o sujeito quer ser um escritor, mas ele tem que trabalhar, e a mulher dele está grávida, e tem todo aquele problema. Então, é assim, de um lado a necessidade do feijão, do outro lado o sonho. Eu digo, isso é típico da cultura brasileira. Eu digo, meu filho, o dever que você tem de trabalhar, de se sustentar, de prover as suas próprias necessidades, e a da sua família é parte integrante da sua vocação. Se você se recusa a fazer isso, você não merece que a gente lhe dirija a palavra, porque você é sub-humano, você é um ladrão. O sujeito que acha que os outros, ou a sociedade, entre aspas, tem a obrigação de sustentá-lo e não ele mesmo,
e ainda assim, pensando com esta ideia baixa, nojenta, porca, ele ainda quer ser um escritor, o sujeito desse tem que apanhar e muito. E não, se não é para explicar porque está batendo. Então, nós vamos bater em você e não vou te dar explicação nenhuma, só vou parar de bater quando você entender porque que a gente está batendo. E isto, no entanto, dificilmente eu conheço um brasileiro que não tem esse problema na cabeça.